Começando da Júlia. Vocês estão me ouvindo? Eu tô, Júlia. Alguém pode me responder? Você tá também? Sim. Eu estou ouvindo. Sim. Ok. Pode começar, Ju. Eu fiz um trabalho sobre o Candomblé e a Umbanda, que são duas crenças religiosas da África. Primeiro eu vou começar explicando o que é Candomblé. Então, Candomblé é uma religião monoteísta, que acredita só em um Deus, e ela acredita na existência de alma e na vida após a morte. E a palavra Candomblé significa dança com atabaques, que são esses tambor aqui. Só um pouquinho, Júlia. Não tá projetando para mim. Vocês estão vendo a apresentação da Júlia, gente? Sim. Eu tô vendo. Por quê? Ixi, eu quero. Eu tô vendo. Mas tá um Peraí, pouco cortado, tá tipo. Agora tá bom, agora tá melhor. Aí, voltou. Agora tá bom. Peraí, Júlia, que eu não tô Dá pra vendo. ver bem. Prof, é só fixar a tela. A tela dela. A tela dela não, a tela da apresentação, porque daí vai ver a câmera daí. Tcharam! Foi. Obrigada, gente. Foi? Deu. Ju, continua então. Dança com a cabaça. Com atabaques, que são aqueles tambores ali da foto. E essa religião cultua os orixás, que eu já vou explicar o que é. E eles são reverenciados normalmente por danças, cantos e oferendas. E é uma das religiões africanas mais praticadas no mundo. Existem mais de 3 milhões de adeptos a essa religião. Então, agora eu vou explicar o que é orixá. Orixá é tipo uma entidade que representa a energia e a força da natureza. Existem centenas deles. É como se fossem santos para eles, são muito importantes. E daí cada um possui uma personalidade diferente, habilidade e essas coisas. Daí eu vou falar de alguns. O Oxum, que o significado dele é um rio que passa por uma cidade da Nigéria. O dia da semana é sábado e a cor que ele representa é o dourado. Daí tem uma saudação também e um instrumento, que é um ABB, que é um espelho. E vou falar de outro, que é o Ogum, que tá aparecendo ali na foto, é o Terceli, que o significado dele é a guerra. O dia da semana dele é a terça-feira e a cor dele é azul escuro, que é a cor do metal quando é aquecido na forja. E a saudação dele é Ogum, que é o nome dele, e o instrumento é uma espada de ferro. Agora eu vou falar sobre os rituais. Os rituais do candomblé, eles duram no mínimo 2 horas e reúnem até centenas de pessoas, depende do tamanho da casa que eles forem fazer. E daí eles são realizados por meio de danças, cantos, e daí tem várias oferendas, objetos, e às vezes até acontece alguns sacrifícios de alguns animais na hora dos rituais. E daí os participantes eles devem usar uns trajes específicos com cores e guias do seu orixá, pois cada um possui a sua cor, o seu dia e os seus objetos e alimentos específicos adequados ao seu ritual. E daí, também nessas ocasiões, né, dos rituais, há uma grande preocupação com a higiene e alimentação, porque tudo deve ser purificado para estar digno do orixá. E agora eu vou explicar sobre a Umbanda. A Umbanda ela é uma religião monoteísta, que é afro-brasileira, porque ela foi surgida aqui no Brasil, mas vem meio que do Candomblé, uma religião que veio do Candomblé. Ela foi surgida em 1908 e foi fundada por Zélio Fernandino de Moraes. E a palavra Umbanda pertence a um vocabulário quimbundo, que significa arte de curar. E daí agora eu vou falar a origem da Umbanda. Ela foi surgida nos subúrbios do Rio de Janeiro e em 15 de novembro de 1908, o Zélio Fernandino de Moraes, que ele nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ele meio que ele criou essa religião com a ajuda de um espírito, falam, que meio que apareceu para ele e ajudou ele a criar essa religião.
E daí, muito rápido, essa religião se espalhou pelo Brasil inteiro e até outros países da América Latina. E falam que é como se fosse a Umbanda, o candomblé misturado com o espiritismo e o catolicismo. E até para algumas pessoas, a Umbanda é apenas um candomblé, só que sem sacrifício de animais. Daí agora eu vou falar os locais das cerimônias. Normalmente eles fazem as cerimônias em um lugar junto com a natureza, principalmente em rios, cachoeiras ou praias, igual ali na foto do lado. E algumas cerimônias também acontecem em um lugar chamado casa ou terreiro, que é uma casa para eles, assim, que eles trabalham às vezes, essas coisas. E daí as cerimônias da Umbanda acontecem nesses lugares, né? E daí eles são feitos como se fosse um descarrego de energia, como se a energia estivesse muito pesada e para ficar melhor, entendeu? Ele reorganiza o astral energético da pessoa. E normalmente também nesses lugares são feitos só de branco, porque é uma cor mais meio aceita e mais meio tipo meio nulo, assim. E agora eu vou falar os símbolos. Esses símbolos, eles podem variar de acordo com a casa de Umbanda, mas o sentido sempre é o mesmo. E sempre antes de iniciar uma cerimônia, é comum uma pessoa riscar no chão os símbolos, pode ser esses aqui, ó, tem muitos tipos diferentes, mas sempre o sentido é o mesmo. Eles fazem isso para homenagear os orixás e trazer bons fluidos e energias aos participantes. E daí agora eu vou falar sobre as crenças. Eles também acreditam nos orixás e é como se fossem também santos para eles, são muito importantes. E eles acreditam que quando eles estão fazendo uma cerimônia, os orixás vão lá e meio que conversam com eles, tipo, ajudando as pessoas que precisam. Mas eles acreditam em um Deus maior, que normalmente se chama Olorum ou Oxalá, e em alguns lugares eles também têm a figura como Jesus para eles, mas não aparece muito nas casas, entendeu? E agora eu vou falar as diferenças entre o candomblé e a umbanda. Então, o candomblé ele tem uma hierarquia bem forte, já a umbanda não é tão rígida, né? O candomblé ele foi criado há muito tempo atrás, mais de 5.000 anos de existência eles têm, e a umbanda ele é bem recente, vamos dizer. E o candomblé realiza sacrifícios de animais, já a umbanda não. E o candomblé não cobra por nenhum serviço. Já o candomblé, para sustentar, eles cobram para alguns. E também nos rituais do candomblé, tipo, não. Tipo, como posso explicar? A incorporação somente da entidade, ou seja, no meio da cerimônia, eles acham que um orixá vão chegar neles e vão meio que. Calma, como posso explicar? Tipo, vão entrar dentro deles e vão se comunicar com eles, mas não vão falar nada, só vão fazer, tipo, representações. Já a Umbanda, eles acham que vão chegar lá e vão e conversam com eles. E também eles, no candomblé, o sacerdote, né, o pai ou a mãe de santo, eles têm que se dedicar só para isso, só para essa religião. Já na Umbanda, não. O sacerdote não precisa se dedicar exclusivamente para essa religião. Pode se dedicar a outras coisas também. E é só... Ah, e as fontes. Uhum. Legal, Júlia. Só uma questão. Você conhece alguém que participe de uma dessas duas religiões? Não, conheço. Não conhece? Alguém aqui da sala conhece? Ou segue essas religiões? A família segue? Eu não conheço. Não? Uhum. Mas lembrem que, como a gente já falou num outro momento, né? Aqui na aula, muitas vezes a gente segue essas práticas, principalmente no dia 2 de fevereiro, né? Levando flores ao mar, né? No dia 2 de fevereiro é o dia de um orixá chamado
Iemanjá, chamada Iemanjá, né? Que ela é representada pelo mar, né? Até mesmo a ideia da gente levar vela no ano novo, ou levar, pular as 7 ondas, né? São ideias que são crenças, né? Que surgem, tá? Também embasadas nessas religiões de origem africana e afro-brasileira, certo? Então, talvez indiretamente, né? A gente faça algumas dessas crenças, a gente, mesmo não acreditando, a gente tem a ação de fazer, né? Alguma desses rituais, né? Porém, declaradamente, a gente não segue a religião, tá? Só um detalhe que eu gostaria de falar da apresentação da Júlia, quando ela falou ali do terreiro, né? O terreiro a gente pode falar que, entre aspas, é a igreja, tá? É o lugar sagrado deles, né? É o espaço sagrado deles, tá? Posso fazer uma comparação, assim, que seja isso, tá? Só uma questão, o Gabriel Machado tá na aula e o Gustavo? E a Mariana? Eu quero anotar aqui, finalizar... Nenhum deles tá, eu acho. Acabei de conferir, não estão mesmo. Obrigada, então. Na sequência, parabéns, Júlia, tá? Obrigada. Ficou bem interessante, eu gostei bastante desse quadro ali ao final, né? Tu fala de 2 assuntos e ao final você traz um quadro fazendo as comparações, ficou interessante. Importante também ressaltar que tiveram as imagens, né, representando a sua fala. Parabéns. Na sequência, então, o Arthur. Arthur, eu não recebi o seu trabalho. Você vai projetar aqui na sua casa? Vou projetar. Ah, legal. Pode começar então, tá contigo. Tá apresentando? Sim. Aí. Pode começar, prof? Pode começar. Tá. Culinária africana. Tipo, como todo país, né? A África também tem a culinária e ela se baseia em carnes vermelhas e comidas exóticas. Tá. Lá tem pratos muito deliciosos. Só culinária tem pratos muito deliciosos que são combinados com vinhos locais. Tá. E a maioria das pessoas que vão para lá querem voltar por causa da culinária. E um assunto muito discutido é o que comer na África do Sul. Tá. Daí eu botei aqui alguns pratos típicos africanos. O arroz jollof, que é uma refeição preparada com... É tipo uma panela de arroz, preparado com molho de tomate, servido com carne de peixe, com carne ou peixe, e frango, e pode ser acompanhado com frango também. Aí tá uma foto aqui. Tem o cuscuz royale, que é um prato básico da África, e ele consiste em... ele é feito com... Tipo, é um cuscuz mesmo normal, com um pedaço de carne de cordeiro. E também pode ser acompanhado com um frango. E tipo, ele é também é adicionado açafrão, que deixa um gosto bem, tipo, forte nele, tipo... Um gosto, tipo, como é que eu posso falar? Tipo, um gosto forte, assim, porque... é isso. Aí tem uma foto aqui. Certo? Tem o bunny show, que é um prato bem típico de lá, e é um dos alimentos de rua mais populares do país. É tipo uma torrada misturada com curry picante, e ela foi originalmente feita pela comunidade imigrante indiana que chegou a Durban no século XIX. Tá. Calma aí. Tá, aí tem uma foto aqui, é tipo um pãozinho mesmo. Falaram que tipo, a receita é uma torrada, assim, mas tipo, o que eu consegui achar era essa foto aí, que é tipo um pãozinho com um curry dentro. Uhum. E é isso. Tá. Eu tenho uma pergunta para ti, Arthur. Uhum. Quando você fala de culinária da África, tá? Uhum. Você está se referindo à culinária do continente africano? Dá o todo, assim. Ao todo. Uhum. Tá.
em vários Mas lugares. repara, a gente fez uma tarefa que era justamente essa, né? Da dificuldade de assistir um vídeo onde uma pessoa ia para a rua, né? Perguntando às pessoas se a África era um país ou um continente. Porque muitas pessoas confundem, né? Quando a gente fala África, né? Com um país, tá? É importante a gente lembrar, Arthur, e porque não ficou clara aí na sua apresentação, tá? Que a África é um continente que tem um país chamado África do Sul. Quando você vai falar dessa culinária aí, ela não cabe para todos os países do continente africano, tá? Essa culinária aí é especificamente da África do Sul. Inclusive, Durban é uma cidade da África do Sul, quando você falou desse último ali da comunidade indiana, tá? Então, você deu um foco para a África do Sul. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Ao longo de semanas, a gente vem trabalhando características físicas, sociais, econômicas, culturais da África. Como é que é a economia da África no sentido assim, todo mundo, né, todos os países têm um IDH alto, né? Todo mundo tem dinheiro, todo mundo vive, né, acima da linha da pobreza? Não. Não, tá? O que você apresenta aí é uma culinária específica, então, tá? De pessoas, né? Eu acredito que seja uma culinária especificamente para turistas que vão até a África do Sul, tá certo? E que daí são pessoas, sim, que podem comer carne vermelha, né? Lembra que a gente falou que tem pessoas que plantam o que comem, né? Ou seja, a agricultura da subsistência. E muitas vezes, se não tem condições de criar um animal, não vai comer a carne vermelha. E você falou lá na primeira imagem que a culinária deles, a base dos pratos, é na carne vermelha. Então, vamos fazer uma divisão, vamos fazer uma separação e um detalhamento, né, que você apresentou aí, tá? Essa culinária que você fala, tá? É específica da África do Sul, certo? Mas eu não posso afirmar que todos os cidadãos sul-africanos têm acesso a essas comidas, tá? Possivelmente são comidas que são oferecidas em restaurantes, em hotéis para turistas, beleza? Eu faço essa ressalva e vou tentando lembrar, certo? Porque não dá para generalizar, tá? Tá bom. Essa comida aí é de toda a África, de todo o continente africano, nem de acesso a todos os cidadãos sul-africanos. Beleza? Mas mesmo assim é interessante a gente ver, né, que tem essa. Eu achei bem interessante esse último que você falou, que já tem essa mistura dos migrantes indianos ali na região, tá? Sim, gente, eu tô vendo que vocês estão escrevendo, mas eu preciso terminar meu raciocínio aqui. Já falo contigo, Bruno, certo? Então, parabéns, Arthur, certo? Eu quero saber que fonte que você usou de pesquisa. Foi algum livro, algum site? Brasil Escola. Tá. Certo. Na sequência, eu falei que era do grupo. O sorteio saiu a Naomi, né? Aí a Naomi, a Brenda e tem mais a Manuela. Vocês que vão projetar, eu que vou projetar. Prof, Não, também a gente vai também projetar, tem. prof. Eu e o Bruno a gente queria apresentar de novo, porque o Bruno não pôde aquela vez, né? Daí a gente iria apresentar de novo, né? Gabriel, eu não sei se você estava aqui quando eu apresentei o sorteio, né? As 3 pessoas vão apresentar agora, eu já vou apresentar as próximas 3, tá certo? O seu caso do Bruno, depois eu vou ver como é que eu vou fazer, tá bom? Porque ele Tá, eu mandei no Classroom, qualquer coisa também, eu mandei ali no Classroom, tá? Tá, já vou conversar sobre isso Tá. no final da aula. Então tá, eu ouvi a Brenda falando aqui, vocês que vão projetar isso, Brenda? Sim, a Ana que vai projetar. Então, pode começar. Tá.
Tá, então, a gente fez sobre lendas africanas, né? E daí, eu não sei se a gente vai ler a lenda ou se a gente só vai explicar, prof. Vocês que escolhem. Eu não Tá, conheço lendas africanas, eu gostaria de saber. Vocês têm uns 10 minutos, tá? Tá, eu vou explicar então, porque daí fica mais curtinho. Tá bom. Opa, pulei duas, espera. É a lenda dos tambores africanos. Tá aqui escrito, né, que a origem dessa lenda vem das terras da Guiné-Bissau, e explica que, assim, os macaquinhos, eles queriam que... Os macaquinhos, né, que tem aquele nariz branquinho, assim, bonitinho, eles queriam que a lua chegasse mais perto, assim, sabe, da terra. E daí eles tiveram a ideia de juntar um em cima do outro e tentar puxar a lua. E daí o menorzinho, ele ficou lá em cima, né, pra grudar na lua e puxar. E daí acabou que ele se prendeu na lua e ele não conseguiu soltar. Aí a lua, ela acabou fazendo amizade com ele e ele tava sentindo muita saudade, né, da terra e dos amigos dele e ele ficou um pouco triste, né? E daí a lua deu um tambor pra ele, que distraiu ele um pouco, mas logo depois ele já começou a ter saudade de novo e ela ficou, tipo, meio triste, tipo, eu não tô sendo suficiente pra você, sabe? Tipo, você não tá gostando de ficar aqui comigo e tal. E daí ela ficou com dó dele e decidiu amarrar uma corda nele e deu o tambor pra ele e falou: quando você chegar lá na terra, você bate o tambor pra eu saber que você chegou lá e eu corto a corda. E daí acabou que ele, no meio do caminho, ele começou a ter muita vontade de tocar o tambor, muita. E ele começou a tocar bem baixinho, só que mesmo assim a Lu escutou, e como combinado, né, como eles tinham combinado, ela cortou a corda, e ele caiu lá de cima. Como era muito alto, ele não resistiu à queda e morreu. Mas antes disso, enquanto ele estava caindo durante a queda, uma menina viu ele, uma menina indígena, né? Indígena não, africana, viu ele caindo e chegou assim, perto dele e falou, tipo, nossa, isso daqui é um tambor, eu vou levar lá pra minha tribo. E daí ela levou e acabou que eles começaram a gostar bastante do tambor, né? Tocavam assim e tal. E acabou que a partir daí eles começaram a produzir os tambores africanos com mais frequência, assim, para eles tocarem e tal. Legal, Naomi. Agora é a Kerstin. Tá, eu vou falar sobre a lenda do Ubuntu, alguma coisa assim. Eu não sei se tá certo como fala, mas acho que é assim. Então, Ubuntu. É um D ali, né? Ubuntu. Aham. eu escolhi essa lenda porque quando eu tava na creche, sabe aquela rodinha que eles fazem com os pés, aquelas crianças negras, sabe? Então, eu fazia isso na creche, daí eu achei massa. Então, é uma lenda africana que aborda valores sobre cooperação, igualdade e respeito. E conta que um antropólogo, alguma coisa assim, foi visitar uma tribo africana e ele quis saber quais eram os valores humanos básicos daquele povo. Daí, para isso, ele propôs uma brincadeira para as crianças, que daí ele colocou uma cesta cheia de frutas embaixo de uma árvore. E ele disse para as crianças que a primeira que chegasse até a árvore poderia ficar com a cesta. Aí, quando o sinal foi dado para elas irem lá correndo e para ver quem chegava primeiro, aconteceu uma coisa que ele achou estranha. Daí, era porque todas as crianças elas estavam correndo em direção à árvore, todas de mão dadas e juntas. E daí, assim, todas elas chegariam ao mesmo tempo para pegar a cesta e para elas puderam, sei lá, desfrutar igualmente. Daí o antropólogo ficou meio intrigado e perguntou por que elas tinham corrido todas juntas, se apenas só, tipo, uma poderia ganhar todas as frutas. Daí, uma das crianças respondeu abundo, que era, tipo, que significa que sou quem sou porque somos todos nós, alguma coisa assim. E daí ela falou que como um de nós poderia ficar feliz enquanto os outros estivessem tristes. Daí o antropólogo ficou emocionado com a resposta. E daí o bundo é um termo usado da cultura zulu e xhosa, alguma coisa assim, que quer dizer o que eu já expliquei. E eles acreditam que com cooperação se alcança a felicidade, pois todos em harmonia são muito mais plenos. Daí, tipo, o final da história foi que eles pegaram, todos comeram juntos e ninguém ficou triste. Uhum. Legal, Manuela. Ao invés de um Ubuntu, também se encontra em Ubuntu,
Um T de É. tatu ao final, então tá? era o que eu tinha falado no começo. Ah, legal. Tá, agora sou eu. Eu vou contar a lenda do Sol e da Lua. Tá. Reza a lenda que no meio da floresta amazônica existia duas tribos, que elas eram muito rivais. Uma tribo era do alto da montanha e a outra era do fundo do vale. E um certo dia, o filho de cacique foi caçar no meio da floresta e ele acabou encontrando uma indiazinha, uma índia, né? E nesse primeiro encontro, eles acabaram se apaixonando. Só que era proibido, né, o encontro, porque ela era de outra tribo, que era a rival. E, e eles acabaram se apaixonando, e então eles se encontravam todos os dias escondidos na floresta. E um dia desses que eles estavam se encontrando, uma tribo do alto da montanha, os indígenas, né, da tribo, acharam eles e levaram os dois, né, o casal, que era o filho de cacique e a indiazinha, levaram eles para o alto do monte, porque que era para matar eles, porque o encontro dessas duas tribos resultava em pena de morte. Então, eles levaram os dois para o alto da montanha para matar eles. E quando o cacique ficou sabendo que o filho dele estava nessa situação e que ele ia ser morto, ele foi correndo, né, para convencer eles de não matar o filho dele. E ele deu a ideia de transformar eles em dois astros. E eles concordaram, porque Cacique falou que não tinha necessidade deles matarem os dois por causa disso. Então, eles fizeram uma poção e transformaram os dois em astros. E daí surgiu o Sol e a Lua, né? E raramente eles se encontram, e quando eles se encontram é chamado de eclipse lunar. E daí tem uma outra, essa é a primeira versão. E daí tem uma outra versão também, né, que fala que quando a primeira vez que o Sol e a Lua se encontraram, eles se apaixonaram perdidamente um pelo outro. Mas aí, quando Deus resolveu criar a Terra, ele queria dar um brilho. Então, ele colocou o Sol e a Lua na Terra, só que eles colocaram eles em horários separados, que era proibido, quer dizer, que não possibilitava eles de se encontrarem. E eles ficaram muito, muito, muito tristes, porque eles eram completamente apaixonados um pelo outro. E daí Deus, como falou que, tipo, ele queria provar que nenhum amor era impossível, ele criou o eclipse. Daí essas são as duas versões. Certo, Brenda. Só que da Brenda ela não falou floresta amazônica. Sim, só um minutinho. É isso, gente? Ou tem mais alguma? Não, prof, tem, é só porque eu tive que sair, porque eu tive que abrir meu microfone de novo, que eu pedi pra fechar. Ah, ok. Tá, Sim, essa é a lenda da galinha da Angola. Tipo, é uma lenda que diz que todas as aves, elas, tipo, eram amigas, viviam juntas e tal. Mas, tipo, aos poucos foi, tipo, vindo um sentimento de inveja uma da outra, sabe? Porque os machos tinham o macho tinha uma aparência muito bonita, sabe? Ele era muito, tipo, mais bonito que os outros, né? Da vista dele, pela vista deles. Ele tinha o bico alaranjado e as penas eram pretas, né? A fêmea tinha o corpo com todo preto, né? Com vários tons diferentes de preto e pardo claro. Aí a garganta era esbranquiçada e tal. E eles queriam ser bonitos como, tipo, eles, né? E o Merlo, não sei como é que fala isso, sabia que era muito bonito e invejado e prometeu aos outros pássaros que ele ia usar os poderes dele para transformar eles em, tipo, como se eles fossem mais bonitos do que eles, né? Do que os outros. Mas os pássaros não, tipo, não obedeceram o que ele tinha dito. Então ele ficou, tipo, bravo, né? E, tipo, ele alterou as características das aves para elas ficarem, tipo, vulneráveis a vários outros animais, tipo, que foi como criou a galinha da Angola, que ela foi transformada num animal magro com uma fraqueza constante. E ele ficou pintado assim como o leopardo, né? Ele ficou pintado como
se fosse um leopardo. E assim o leopardo ele devoraria a galinha da Angola porque não ia suportar ver outro animal mais bonito que ele, sabe? Então, essa foi a lição que a galinha da Angola recebeu por sua inveja, né? Daí criou a galinha da Angola. Certo? Só um minutinho, meninas. Eu vou ter que interromper vocês, tá? Faltam 10 minutos para acabar a aula. Vocês têm, eu imagino que vocês tenham mais lendas, é isso? Não, a gente tem só mais essa. Essa é a última. Só mais essa. Tá, quem vai apresentar essa aqui? A Kerstin. Eu. Tá, Manuela. Apresenta então, Manuela, pra gente ver o que vai encaminhar Essa depois. lenda é de um sapo e de uma cobra. E daí conta que, tipo, um dia um sapo tava caminhando e viu um animal fino, comprido e brilhante. Aí o sapo perguntou. Aí era uma cobra, né? Aí o sapo perguntou por que ela tava estirada pela estrada. Aí a cobra respondeu que ela tava tomando um sol. E daí o sapo perguntou se ela queria brincar. Aí a cobra aceitou, né? E eles brincaram a tarde toda. E daí a cobra ensinou o sapo a rastejar, subir nas coisas, né? E o sapo ensinou a cobra a pular. Aí eles se divertiram um monte e no final do dia cada um foi pra sua casa, prometendo se encontrar no dia seguinte. Aí quando o sapo encontrou a mãe dele, ele contou o que tinha acontecido, que tinha conhecido uma cobra e eles ficaram amigos. Aí a mãe dele não gostou e falou que ele deveria saber que a família de cobra não era legal e que eles eram venenosos, que não queria que ele brincasse com cobras e nem rastejasse por aí. Aí a cobra também, quando chegou em casa, falou pra mãe dela que sabia pular e disse que foi o sapo que ensinou. Daí a mãe dela também não gostou e disse que as cobras não têm amizade com sapos e que eles servem só apenas pra ser comida. E daí que não queria que ela brincasse com o sapo e pra ela parar de pular. Aí, quando eles se encontraram, a cobra pensou em comer o sapo. Mas depois ela se lembrou daquela tarde de brincadeira, de tudo aquelas brincadeiras, e correu pro mato. Aí, a partir de então, eles não brincam mais, mas eles sempre ficam estirados no sol, pensando no dia que eles foram amigos. É isso. Certo. Ô, prof, rapidinho, uma pergunta. Eu vou ter que te mandar por escrito essas lendas lá no Classroom, ou tipo, a gente só vai mandar esse Tá. slide? Só um minuto, Brenda. Acabou a apresentação de vocês, é isso? Sim. Tá. Eu tenho uma pergunta para fazer ainda, tá? Brenda, por que você escolheu essa lenda do Sol e da Lua? Foi você que escolheu? Foi. E por que você escolheu essa? Eu escolhi porque eu pesquisei, né, bastante, e eu achei várias lendas, na verdade, e tinha umas assustadoras, assim, mas eu achei essa lenda bonitinha, tipo, eu achei ela bem bonita. E eu não conhecia também, e eu achei interessante, daí eu escolhi essa daí. Tá. Mas você consegue perceber o que você leu? Como é que você começa contando essa lenda? Da onde é que eram essas tribos? Onde é que eles estavam? Vai lá no slide, ou projeta novamente o slide aí, Naomi, por gentileza. Se você conseguir. Desculpa, Maria, o que você quer falar? Não, nada, eu só queria saber que horas acabava a aula, mas aí agora eu vi lá. É meio-dia. Aham. Dá uma olhada ali, ó, Brenda. Lê ali para mim a primeira frase. Tá, já vi. Então, não faz sentido, né, um trabalho de lendas africanas. Ou melhor, eu te pergunto, faz sentido essa lenda nesse trabalho? Não. Não, né? Então, atenção ali quando está pesquisando, né? Eu sei que às vezes a gente se empolga, acha legal a lenda, né? Mas tem que ser coerente com o tema que estava sendo proposto pelo grupo, tá? Outra questão, Manuela, por que você escolheu essas lendas que você contou? Do sapo e da cobra?
A do Ubuntu lá, eu escolhi porque na creche, na imagem que eu pesquisei, né, tinha, tipo, várias crianças negras fazendo uma rodinha com os pés deles e ficaram. Eu acho que. Eu não sei se tu já viu, mas enfim. E daí, quando eu tava na creche, a gente fez um negócio assim, a gente tirou até umas fotos. Eu acho que eu ainda tenho as fotos. Se eu procurar, eu te mando por e-mail. Ou Legal. no Classdoor. E daí, tipo, eu escolhi porque eu já tinha feito isso, daí eu achei interessante. E do sapo e da cobra eu escolhi porque eu acho mal eles não puderem ser amigos por causa de. Porque, tipo, ela é uma cobra e ele é um sapo. E daí eu achei interessante também. Não poderem. Aham. Poderem. Ou seja, para mim, fica claro que por eles serem diferentes, né? Os diferentes não podem ser Sim. amigos, né? Aham. É uma tristeza isso, enfim, né? A gente pode interpretar por esse lado. Naomi, por que que você escolheu essa sua lenda? Eu escolhi ela porque a da Galinha da Angola eu escolhi porque eu lembro quando eu era pequena, lá na minha escola antiga, a gente falava muito da Galinha da Angola, sabe? Uhum, E eu achei bem interessante a história porque eu nunca tinha escutado a história. Então eu achei interessante porque eu realmente não sabia a história. E a uhum, outra dos tambores africanos eu achei bonitinho, né? Porque é um macaquinho e daí ele faz amizade com a Lu e ele ganha um tambor, mas daí no final, né, ele acaba morrendo. E isso leva, tipo. Aí a menina leva o tambor pra tribo dela. E eu acho isso muito legal. Tipo, eles começaram a produzir os tambores por conta de uma amizade entre o macaquinho e a Lu. uhum. Então tá, Naomi. Eu quero saber quais as fontes de pesquisas de vocês, gente. Manuela, Naomi, Peraí, Brenda. eu vou ver aqui Eu porque eu acho usei. que eu e a Manu a Acho que gente era. pesquisou no mesmo site. Então eu Eu vou acho ver. que era toda a matéria, alguma coisa assim. Tá, certo. Beleza. Respondendo agora a pergunta da parabéns, meninas, certo? Eu aguardo então essas fontes de referências. É, Ô, prof, é toda a matéria mesmo que a gente pesquisou. Eu e a Tá, Manu não sei abrindo, mas eu e a Manu sim. tá. Respondendo a pergunta da Brenda, tá? Eu que quero fazer uma apresentação agora aqui para vocês. Quero mostrar algumas coisas aqui para vocês, tá? Se liguem no seguinte. Hoje não vai Mas rolar já mais não vai acabar a aula? meio-dia vai acabar a aula, faltam 4 minutos. Ah, tá. Tá? Não vai dar para mais ninguém, nenhum grupo, nenhuma dupla ou individual apresentarem hoje, certo? Porque eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, gente. Na semana 14, dá uma olhada. A tarefa foi vocês pensarem em temas, pensarem em duplas, para levar para a aula do dia 23 de junho. Ou seja, nessa semana a gente começou a falar desse trabalho. Nesse dia 23, a gente estabeleceu grupos e temas, da grande maioria, tá? No dia 15, dá uma olhada, a atividade da semana, começar as pesquisas, certo? Porque tem uma data de entrega que era 7 de julho. O que deveria entregar, galera? Um resumo de uma página, escrita ou digitada. A apresentação, tá? Ela deve conter desenhos, mapas, figuras, pode ser um cartaz ou pode ser PowerPoint, Prezi, enfim, tá? E esse arquivo também vai ser entregue. Não precisava ser no dia 7, mas também vou querer esse arquivo, tá? E daí eu explicava que eram 10 minutos, apresentação oral, tá? Enfim. Aí, na semana seguinte, outra tarefa, semana 16, finalizem a pesquisa, tá? Estejam todos preparados para apresentar em 10 minutos. Enfim, faltou a vírgula era para subir, era o símbolo de 10 minutos. Todos, então, terça-feira, preparados. Porque ia ser feito um sorteio e daí começar as apresentações. Agora, galera, eu vou projetar para vocês. Tem 2 minutos ainda, segura aí. O Google o Classroom, tá? Dá uma olhada, gente. Prof, eu não entendi muito esse coisa de texto. Um resumo de uma página. Quem é que está falando agora? Que eu não vi. A A raiva. Raika. A Raika. Tinha que apresentar o tema
da pesquisa numa página, um resumo. Tá? Por exemplo, se eu falei de dança na República Democrática do Congo, eu deveria escrever sobre essa dança em uma página. Eu já pensei que isso aí daí seria, tipo, escrever no caderno o que a gente vai falar no PowerPoint, não que tipo, mandar uma folha falando o que a gente ia falar no PowerPoint. Eu também achei que era isso, era pra escrever, tipo, Porque não faz muito sentido que você fazer explicar um o horário. resumo. Não Mas faz olha muito só, sentido fazer um gente. resumo do que a gente vai falar. Tá, mas presta atenção, Fala um galera. resumo do trabalho, assim, pega um caderno e faz um resuminho do trabalho. Todo mundo entendeu isso, né? Enfim, porque eu recebi muito pouco, né? Mas e essa frase aqui dessa semana aqui, gente? Todos precisam entregar onde? No Classroom. O quê? Um resumo? Que tamanho de resumo? Uma página, que pode ser escrita ou digitada, sabe? Prof, e daí já eu vou mandei, lá, né? só um minutinho, Eu acho galera. que o meu eu mandei na outra atividade, prof. Eu não mandei nessa atividade, eu mandei nessa de cima. Só um minutinho, Enzo, eu não terminei de abrir ainda, tô ligada, só um minutinho. Só quero mostrar para vocês. Semana 14, vocês poderiam publicar aqui o que eu tenho entregue, tá? Na Era pra verdade, publicar aqui, aí, eu pensava que era só pra compartilhar na turma. Mas eu pensava que era só pra apresentar, porque era no dia 7, eu te mostrei no dia 7, não mostrei? Mas, Gabriel, vocês pensam muito e não estão lendo isso aqui, galera. Eu estou chamando a atenção de vocês para isso aqui. Isso foi falado e foi escrito. Tá todo mundo pensando, e eu recebi somente pouquíssimas tarefas. É isso que eu quero dizer, galera. Tá? E eu estou chamando essa atenção de vocês porque se vocês não prestarem atenção no que é preciso ler, vocês vão se dar mal, não só na minha tarefa, mas em outras tarefas. Outra aba, né? Semana 15, trabalho sobre o continente africano. 7 entregues. Aí eu vou pegar aqui o exemplo. E-mail. Sim, teve gente que mandou por e-mail, sim, gente. Mas foram 1 ou 2 pessoas, tá? Vocês são uma turma grande de 23 pessoas, 24 pessoas. Deixa eu abrir aqui um exemplo, então. O Victor mandou, né? Ele já apresentou na aula passada. Olha aqui o caderno dele. Ele falou isso aqui na última aula. Enfim, não sei se vocês não estão conseguindo ler, é claro, tá? Uhum. Mas reparem, é um resumo. É o que ele escreveu no caderno e depois o que ele apresentou lá no PowerPoint dele. E daí aqui no PowerPoint, depois que ele apresentou, ele me mandou. Na verdade, até antes aqui, ó, 6 de julho. Tá? Era assim que era para fazer, gente. Por que o Victor fez assim? Porque eu pedi que fosse assim e porque eu escrevi lá nas semanas, nas atividades. Resumindo, tá? Já passou a aula, já acabou a aula. Resumindo, todo mundo tem que fazer isso. Tinha um prazo, era 7, né? Hoje é dia 10. Eu quero esse resumo no Google Classroom. Quem tiver dificuldade de publicar no Classroom, tá? Vai publicar, no caso, vai mandar para o meu e-mail. Certo? Prof, Bruna, eu e a Maria, a gente pensava que era para mandar no dia que fosse apresentar. Pois é, Raika, mas olha só, eu sei que vocês estão falando que cada um pensava, mas, puxa, eu pedi, e eu escrevi aqui, ó. Prof, eu botei no mural, tu quer que eu bote ali na atividades da semana ali, da semana 15? Não, você botou no mural a sua apresentação, eu quero o resumo. Eu resumo também, mandei. Mandou também? Tá, quando você mandou? Dia 7? Não, mandei hoje. Acho que você mandou hoje, 11 horas da manhã, né? Mandei, Então tá, 11h30, enquanto a colega aqui apresentava, eu vi. Ó, prof, tá? Deixa eu ver se tá tudo ok. Eu mandei o meu resumo e os mapas no mesmo PowerPoint. Entendeu? A primeira página é a apresentação, a segunda é o resumo, e a terceira e a quarta são 2 mapas da África sobre a exploração de petróleo. Entendeu? Enzo, eu lembro no dia 7 eu te pedindo isso, né? Você falando que não tinha terminado a sua apresentação, estava montando, estava meia boca ainda, porque você queria mais imagens e mais detalhes, tá? Estou chamando essa atenção de vocês porque todos vocês aqui, e cada um de vocês individualmente, tem condições de fazer trabalhos muito melhores,
tá? E tô chamando a atenção porque agora eu tô falando, tô aqui virtualmente, tá gravado, vocês podem voltar lá e a gente tem esses registros, né? Tem esse registro também no papel, eu solicitando como é que eu quero, tá? Mas em outros momentos, em outras aulas, né, quando a gente estiver na escola novamente, ou futuramente em outros trabalhos de vocês, as informações, elas têm que ficar muito bem clara, tá? Porque daí cada um faz o que acha que é a partir do seu pensamento, tá? Resumindo, o que eu quero que vocês me entreguem, gente? Um resumo de uma página do conteúdo trabalhado. E agora, já passou dia 7, né? Temos mais 2 dias para finalizar essas apresentações, terça-feira e sexta-feira que vem, certo? Eu já quero todas as apresentações de PowerPoint ou cartazes, ou no Word, enfim, fiquem à vontade para essa forma de apresentar, né? Mas é importante ter mapas, ter imagens, ter fontes de referência. Beleza? Não vamos se prolongar mais, gente. Já são 12:05. Resumo e o que vai ser apresentado, independente da forma, no Classroom ou no meu e-mail. Beleza? Ok. Prof, qual vai ser as próximas pessoas que vão apresentar na próxima As aula? próximas, legal, é o Gabriel Machado, João, você, tá? É o segundo da próxima aula, e Isabela Portas. E eu, professora, Bruno, como que Ueta. vai funcionar eu? Você vai apresentar a pesquisa que vocês fizeram. Quê? Você, Não, mas eu Bruno. não apresentei o trabalho. Eu, Bruno, não apresentei. Ok, Bruno, o seu caso. Só um minutinho, Bruno. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida além do Bruno? Não. É isso? Ô, prof, eu quero falar um negócio. Tá, Tchau. Naomi, aguenta aí na linha, Naomi, não sai. O restante, se não tiver dúvida, pode sair. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Eu vou apresentar no mesmo dia que o Bruno, então? Espera, Enzo, já te respondo. Deixa a galera sair e vamos se organizar aqui. Espera então, Enzo, vou responder o Bruno. Primeiro, Bruno, por que você faltou a aula passada, já que era a aula de apresentação de trabalho, e no sorteio a sua dupla poderia ser sorteada para apresentar? Qual foi o motivo da falta? Porque, não sei se é só mais, um monte de gente tentou entrar no começo, ficou tentando pedir e não conseguiu. E eu tenho um negócio no meu celular, que eu acho que, não sei se você já sabe, que já aconteceu, acho que na tua aula já aconteceu, que eu não consigo entrar e fica falando, não é possível entrar na reunião. Eu fiquei tentando, tipo, saindo, desligando o celular, entrando na aula, e daí eu não conseguia. Chegou uma hora que falou que não era mais possível, eu parei de tentar, entendeu? Daí o Gabriel conseguiu no final da aula e apresentou, mas eu não consegui, entendeu? Tá. Aí a gente queria apresentar de novo para ele poder, tipo, fazer junto, né, também. Tá. Sim, eu estudei já, eu já sei tudo que eu tenho que falar. A gente fez a pesquisa entendeu? tudo junto, dá tranquilo pra fazer. Ele Só um pesquisou minutinho. bastante também. Primeiro assim, Bruno, eu só quero deixar claro, né, tem poucos aqui na sala, mas quando vocês ficam tentando entrar, para mim, para eu que estou aqui como responsável, tá, não aparece nada, tá? Então, em nenhum momento, não achem nunca que quem tá, o professor que está aqui responsável nessa situação, né, de aula, nega a entrada de vocês. Primeira coisa que eu quero deixar clara. Sim, é problema de conexão, acontece com vários, é problema de conexão. E, tipo, não é que você nega, eu simplesmente não, ninguém responde, não tô falando que tu não responde, pode não chegar em você, entendeu? Isso. Eu Não, entendo legal, isso. Bruno. Legal você falar isso, que legal que vocês tenham essa consciência. É só porque pode ser que alguém pense que é a professora que não deixa, ou o professor, ou o responsável pela sala. Então, eu quero deixar isso bem claro, tá? A gente está usando uma ferramenta aqui que, enfim, né? Acontece essas situações, a gente não sabe explicar, tá? Então, certo, Bruno, se você estava com essa dificuldade, você pode apresentar na próxima aula, você e o Gabriel, tá? Eu só preciso, eu só quis falar os 3 primeiros da próxima aula, não vou aqui falar todos os demais,
Mas daí na próxima aula já se preparem que você, Bruno, e você, Gabriel, apresentam novamente então a pesquisa. Tá Beleza, bom. E eu, professora. prof, outra Obrigado. coisa que, tipo, sempre quando desse esse problema de conexão, ou que nem aconteceu de eu ter perdido a prova de ciências, foi no mesmo dia que aconteceu isso, de eu chegar um pouco atrasado e eu perdi a prova de ciências, eu sempre falo com a minha mãe e minha mãe manda um recado para engenho. Aí, tipo, aí vocês acabam sabendo, né? Eu acho que daí é melhor. Sim, é importante, Gabriel. A gente trabalha todo mundo junto, né? Tem a Cíntia como coordenadora, ou então o André como coordenadora, a Tati como secretária, enfim, todo mundo, a Simone. Sempre que acontecer essas coisas, inclusive lá no grupo de WhatsApp de vocês, tá? Lembra e orienta que pode falar com a mãe entrar em contato com a escola, ou se tem o contato da Cíntia direto, não sei se ela faz parte de algum grupo com vocês, peça essa ajuda para a escola, com certeza. É que agora eu tô sem o celular, porque eu perdi ele, eu não faço a mínima ideia de onde ele foi parar, e ele tava sem bateria, eu não consigo ligar pra achar, e daí eu sempre tô tentando entrar em contato com a minha mãe pelo Instagram, mas como ela não vê, eu tenho que pegar o celular de alguém. Fica um pouco mais complicado, mas... Beleza, então, Gabriel. Dando sequência, Enzo, você queria Tchau, falar? professora. Obrigado aí. Obrigada também, Bruno. Falou. Tchau, prof. Então eu vou interpretar no mesmo dia que o Bruno e o Gabriel. Eu vou apresentar. Se prepara para terça-feira que vem, isso. Tá, ok, muito obrigada. Tá bom? De nada. Oi, Naomi, fala aí, querida. Oi, então, eu queria falar sobre o problema que aconteceu na lenda da Brenda. É porque, assim, eu vou te explicar o que aconteceu, né? Porque deu uma confusão lá e ela me mandou em escrito, tipo, a lenda dela ela mandou escrita no caderno, ela mandou a foto dela, do caderno dela, escrito. Eu falei, Brenda, eu vou escrever tudo, é melhor eu copiar e colar e você, tipo, como você sabe a lenda, é só eu copiar e colar, porque você vai ter que explicar de qualquer jeito. E eu não vou escrever toda a lenda, sabe? Tipo, letra por letra. E daí ela falou, tá, mas eu não sei qual é o link, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, qual é o nome da lenda? Ela falou, Sol e da Lua. E daí eu fui lá e pesquisei, só que tinha várias lendas do Sol e da Lua. E eu acho que essa especificamente que eu procurei é tipo a mesma que a dela, só que da floresta amazônica, sabe? Então o erro não foi exatamente dela, foi mais meu, eu acho, do que dela. Então... Naomi, eu entendo, é muito importante você fazer essa fala, que bom que você ficou aqui ao final da aula para me explicar tudo isso, tá? Mas, assim, eu sei que você está querendo, né, trazer essa responsabilidade para você, mas vocês são um grupo, né? A Brenda, ela tem a responsabilidade também de passar um link, vocês sabem que no WhatsApp ou outras ferramentas, e-mails, é possível a gente copiar um link, né, onde a pessoa que recebe só clica e entra naquilo que o remetente, né, a pessoa que mandou, quer mostrar. Então, é um cuidado, ou melhor, foi uma falta de cuidado dela também, certo? E outra coisa, vocês falaram que todas as lendas foram do mesmo site, do Toda Matéria, né? Opa, então não foi. Ou foi agora? Eu falei que foi a lenda que a minha... Eu falei, não sei se é da Brenda, mas a minha e da Manu foi de Toda Matéria. Até porque no Toda Matéria não tem essas duas lendas. Tá. Beleza, então, Naomi. Mas, enfim, eu ressalto, né? Que bom que você ficou aqui para falar dessa sua meia-culpa, né? Mas ela também poderia tomar esse cuidado, tá? Tem mais alguma coisa, Naomi? Não, é só isso, obrigada. No mais, foi tranquilo para vocês se falarem, vocês três? A Manuela entrou depois? Sim, a Manu entrou depois, mas ela ajudou bastante, até porque, como a gente pesquisou no mesmo site, eu falei, Manu, qual lenda que você vai pesquisar? E ela me falou, e eu coloquei no... Deu tempo de eu colocar, né, no coisa, esqueci o nome, PowerPoint. Aham. Tudo certo, e daí... deu tudo certo, né? Nem pareceu que ela entrou depois, porque ela apresentou super bem e tal, então ela se comprometeu bastante com o grupo. Tá bom. Legal, Naomi. Tá bom, obrigada pra hoje. Obrigada, bom final de semana. Obrigada pra você também. Obrigada. Fala, Pedro. Você tá aí? Você quer falar comigo? Professor, quem não apresentou hoje vai apresentar quando? Se prepara para apresentar terça-feira. Tá bom. O seu tema é muito legal, cara.
tô com uma expectativa aí para o seu trabalho. Não, meu trabalho tá muito bom, professor, pelo que eu fiz até Então agora. tá, eu tô esperando o resumo, tô com uma expectativa, prepara aí que... Eu não fiz um resumo, mas eu fiz uma versão mais rudimentar do trabalho, para ver como é que ficaria as coisas. Isso não serve? Uma versão, o quê? Desculpa, falhou. Uma versão de teste. Teste? Tipo, para ver se... Tá, sei não, eu lá. quero um resumo. Eu quero um resumo de uma página. Esse é o primeiro texto que eu quero de vocês, entendeu? E depois daí o cartaz, ou as imagens, a maneira como vocês vão apresentar. Tudo bem, então. Tá bom? Eu aguardo, Pedro. Bom final de semana. Cíntia? Oi, Roberta. Ai, que canseira. Dá uma canseira, né? Nossa. Eles se fazem